Senhor, eu quero trazer uma palavra hoje para a igreja, glória a Deus, no livro de Isaías. Eu quero, glória a Jesus, fazer uma introdução no capítulo 3, com 5 versículos, no 4, também com 3 versículos, e vou entrar na palavra do Senhor no capítulo 5. Glória a Jesus. Palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e de toda a sede de água, o valente, o soldado, e o juiz, e o profeta, e o adivinho, e o ancião, o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente. Esses artífices, irmãos, são o próprio autor, são os inventores, é aquele que fabricam as coisas, fabricam os vasos, ele é um artífice. Aqueles que fabricam imagens, ele é um artífice. Então, esse artífice, ele é um autor daquilo que ele mesmo faz. Glória a Deus. O 4 diz assim: E dar-lhe-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra seu irmão, contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Glória a Deus. O versículo 10 diz assim: Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Esses são para os justos. E o 4, eu quero fazer uma leitura do primeiro versículo ao 6, que diz assim: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comemos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, quer dizer, extrema desonra. Tira de nós. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza, e a glória e de glória, e o fruto da terra, excelente e formoso, para o que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião, e que permanecer em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de dia, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor de dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías aqui está falando sobre o povo rebelde que se virava contra Deus continuamente, e Deus não se agradava, porque o propósito de Deus é que o homem realmente venha ao conhecimento da verdade e lhe obedeça.
Muitas das vezes nós procuramos o que é mais difícil, o que é mais fácil para nós. Mas é difícil para Deus concordar, porque Deus é amor, Deus é soberano, Deus é poderoso. Como resultado dos pecados do povo, o castigo divino, ele atingirá todo o segmento da sociedade. Então, todos sofrerão. Todos, irmãos. Nós vimos a cidade de Sodoma e Gomorra, como estava, já cheirando mal, as narinas de Deus, a ponto de Deus enviar os seus anjos naquela cidade para destruir, porque o povo já não buscava por Deus, cheirava mal as narinas de Deus. A prostituição era homem com homem, mulher com mulher. Aleluia. Nós sabemos que a rejeição dos caminhos de Deus, irmão, numa sociedade, abre caminho para a injustiça. Nós sabemos que quando a pessoa ela rejeita esta palavra, é porque ela se acha, não necessariamente, mas ela se acha que ela não tem direito de entrar no reino dos céus por causa da sua sujeira, da sua imperfeição. Mas o sangue de Jesus é que tem o poder de purificar, de libertar, de lavar. Ele diz que seus pecados podem ser pretos, como as escarlatas, vermelhos, como o carmesim. Mas o sangue de Jesus é que tem o poder de purificar. Quando nós buscamos em Deus, em Jesus Cristo, a pureza, aleluia, nós somos limpos, pela palavra, de continuidade, buscando a Deus, pedindo para que a injustiça saia do nosso meio, a impureza saia do nosso meio, a inverdade, a cobiça. Quando nós buscamos em Deus para que isso tudo saia de nós, nós somos lavados pelo poder da palavra. Aleluia. Aqui o versículo 10 do capítulo 3 diz assim: olha, dizei ao justo que lhes irá bem, porque comerão do fruto de suas obras. Isaías aqui ele foi ordenado a encorajar todos aqueles que permanecessem fiel a Deus. Aleluia. Porque se você realmente, irmãos, busca a justiça, você pode ter certeza de que Deus vai te amparar, Deus vai te guardar. O que não pode é você conformar com os injustos dessa terra. Aleluia. Nós sabemos que os justos, eles sofreriam agora por amor da justiça, mas posteriormente, eles teriam vitória, porque a nossa vitória, a nossa vida, ela, irmãos, ela não termina aqui não. Aqui nós somos como peregrinos e forasteiros. Aqui um dia nós vamos sair desta terra, porque este corpo vai para o pó. Mas a palavra do Senhor disse claramente que nós temos alma e espírito, vida. E isso Deus requer para Ele, porque foi Ele quem te deu. E Ele, quando te deu, Ele te deu para que você fosse realmente uma pessoa que buscasse a Ele, que o amasse de todo o teu coração. Aleluia. Quando nós vimos aqui, no versículo 2 do capítulo 4, dizendo, porque, na verdade, irmãos, quando fala aqui sobre 7 mulheres, naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente nós queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Justamente, eram aquelas mulheres que entravam pela igreja fora, sem pudor.
entrava pela igreja fora, sem reverência a Deus. Elas andavam com suas vestes muito bonitas, elas andavam todas enfeitadas, como diz, entrava cascavelando na igreja, com os seus olhares, nariz empinados, mas não dava crédito a esta palavra. Mas quando o Senhor, aleluia, Ele veio a dizer que tiraria os enfeites, as ligas, as redezinhas, os pendentes, as manilhas, as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites, os braços e cadeias e caixinhas de perfumes, e as recadas, os anéis, as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, os alfinetes, porque eram isso que elas davam valor, na sua parte exterior. E não se preocupava com a sua parte interior, na qual Deus requer de você obediência, requer de você amor, requer de você fidelidade. E quando chega no segundo versículo, que elas, no primeiro aqui, pediu que tirasse, que desse pelo menos o nome dele para elas, para que elas saíssem daquela extrema desonra. Aí Deus começa, diz que naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aleluia. E esse renovo do Senhor, este é um título do Messias, irmãos. Isto é o Cristo. Ele já estava falando de Cristo. Aleluia. Isaías aqui estava falando de Cristo, que ele brotaria como um rebento da raiz de Davi. E hoje, nós estamos aqui para a graça e misericórdia do Senhor e bondade do Deus, a qual nós já ouvimos aqui ser falado que nós não temos direito. Mas Jesus Cristo foi o que foi na cruz do Calvário para ser o nosso renovo, para que nós possamos realmente chegarmos a Deus através do nosso Jesus Cristo, amoroso, que de forma alguma, quando estava pendurado na cruz do Calvário, ele olhou e excluiu alguém de entrar no teu reino. Foi pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Foi por amor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre a parábola da vinha e a sua aplicação, que fica no capítulo 5 de Isaías, do verso 1, glória a Deus, ao 25. Ao versículo 30. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Lagar, irmãos, eram os tanques aonde as pessoas pisavam a uva para fabricar o vinho. Este é o lagar. E esperava que dessas uvas boas, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai-vos, vos peço, entre mim e a minha vinha,
que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tinha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de trazer à minha vinha. Tirarei sua sebe quer dizer a sua cerca feita por plantas, porque quando se plantava uma vinha, faziam uma parreira. Esta é a cerca aonde ficava plantado a vinha. Para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarça e espinheiros. E às nuvens darei ordem, que não derrama chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor, irmãos, dos exércitos, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. Esperou que exercesse juízo, e eis que exerceram opressão. Esperava que exercesse justiça, e eis que exerceram aqui clamor. Então Deus está dizendo aqui, nesta palavra, que não é diferente nos dias de hoje. Está bem claro que nós somos a vinha do Senhor. Ele plantou, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de suas delícias. Deus nos plantou, e Ele espera que nós damos bons frutos e não mal. Não é diferente daquele tempo. Agora começa o ai de Deus. Às vezes, quando eu leio esta palavra, eu fico meditando: Senhor, eu não sou merecedor nem de chamar de Senhor. Mas o versículo 8 diz assim, ó: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Esse é o versículo 8. Esses ais, irmãos, isso é declaração de julgamento. Isso é uma declaração de julgamento que o Senhor está fazendo para a sua igreja. Nós vimos aqui, nesta passagem, que há 6 ai de Deus. Esse primeiro do versículo 8, ele quer dizer o quê? Cobiça, egoísta. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, e cada vez querem mais. Aleluia. Em vez de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aleluia, fica procurando aumentar as suas riquezas, e ora injustamente. Glória a Deus. Aqui nós vemos no versículo 9, a meus ouvidos, Isaías dizendo: disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. Porque eles acham que granjeando muito neste mundo, aqui ficarão perpetuamente. Eles não sabem que o Senhor há de vir e buscar a tua igreja, que somos nós que estamos aqui para alimentarmos deste alimento espiritual que é a palavra de Deus, para que nós possamos nos reforçar no nosso dia a dia. Quando vêm as lutas,
as tentações, e nós não mostrar de forma alguma que nós almejamos ser grande nesta terra. Aleluia. O versículo 10 diz: e 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Isso quer dizer, irmãos, entre 20 a 35 litros de vinho, plantando uma vinha inteira, podia botar no largar e amassar, que não dava. E muitas das vezes, nós pensamos, glória a Deus, nós pensamos, irmãos, que é por muito adquirir, é que nós vamos ser bem-sucedidos. Aleluia, Deus Santo. Aí vem o ai. O versículo 11 e 12 diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes, e tamboris, e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, nós tivemos uma escola dominical, uma escola bíblica aqui, falando sobre os filhos de Arão. Quando entrava no tabernáculo, ali eles ofereceram fogo estranho. Talvez, eles estavam embriagados. E quando o Senhor condena a embriaguez, é porque nós não ficamos sóbrios. É porque nós não temos entendimento. Fazemos coisas, às vezes, que quando estamos sóbrios não temos coragem de fazer. E muitas das vezes nós somos hipócritas de dizer: fiz porque estava bêbado. Fez porque quis fazer, porque já estava em seu coração para fazer, e se embriagou para quê? Para ter um escape. Mas o Senhor sonda os corações, sonda os nossos pensamentos. Muito antes de dizer qualquer tipo de palavra, o Senhor já sabe o que você realmente quer. Aleluia. O que nós queremos. Nós vimos aqui, glória a Deus, o versículo 13: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Está bem claro, irmãos, que por falta de entendimento, por falta de não buscar, em ouvir esta palavra, ou de buscar a ler a Bíblia, porque não está longe de ti, está tão perto de ti, para que você conheça o poderio de Deus, a bondade, o amor, e o que realmente Ele quer que nós façamos. Para quê? Para que nós recebemos naquele dia, irmãos, a nossa coroa, porque está separada para cada um. Assim como um jogador de futebol, aquele que faz natação, aquele que corre, ele busca almejando uma coroa, ele procura a maior, a de ouro. Assim, nós também somos atletas de Cristo. Nós temos que estar no nosso dia buscando o reino de Deus, que é a justiça, é o amor, é a paz, é o perdão, é o aconselhamento, é a fé, é a mansidão. E as outras coisas vão ser nos acrescentado mediante o nosso entendimento de obedecer esta palavra. Porque o Senhor diz que qual pai que o filho que pede pão, ele dá pedra? Ele disse: olha, você sendo um homem mau, o seu filho pede pão, você dá pão, você não dá pedra.
E eu sendo Deus, sendo o Senhor, Criador. Então nós sabemos que de Deus só vem o bem, o bom. E o versículo 14 diz assim: por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Pompa aqui, irmão, quer dizer ostentação. A sua pompa, a sua ostentação. Porque tem pessoas que gostam de ostentar, de ser grande, de ser o melhor, o bonito. Não é pecado ser melhor, não é pecado ser bonito. Não é nada disso, irmão. São aqueles que realmente são soberbos. São aqueles que acham que só ele pode, igual nós limos ali, aqueles que juntam herdade sobre herdade, casas a casa, querendo tudo para ele. É isso que Deus não agrada. Aleluia. E o 15 diz assim: então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Plebeu quer dizer vulgar, baixo. É aquele que é imoral. Esse é o plebeu. Então ele vai se humilhar diante de Deus. Porque o Senhor disse que aquele que se exaltar será humilhado, irmãos. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Assim como Jesus fez ao lavar os pés dos seus discípulos, sendo Ele Deus, sendo Ele Senhor. É isso que Ele quer que nós fazemos. Aleluia. E o versículo 16 diz: mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como um pastio seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimentos a forasteiros. Nós somos gentios e forasteiros nessa terra. Nós somos forasteiros nessa terra. Então, nós, quando o Senhor, Ele nos alimenta com essa palavra, irmãos, nós alimentamos delas e fazemos conforme o que Deus quer, conforme o que Deus deseja. Aí vem o ai do Senhor. O 18 diz: ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fosse com cordas de carro. Esse é o versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. E o 19, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Zombaria da descrença de Deus. Tem homens que vivem zombaria da descrença de Deus, para julgar o pecado. Porque muitos, irmãos, chama o bem mal, onde eu vou chegar, e o mal o bem, porque distorcem a palavra, e muitos dos que ouvem, seguem. E aqui está a palavra do Senhor, para que nós tenhamos cuidado desses que, ai dos que mal chamam o bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e do doce amargo. Este é o versículo 20.
são aqueles que são corruptos dos padrões morais de Deus. É aqueles que nada, isso aqui é que está certo, isso aí está errado, mas é mentira, porque ele não quer concordar com o certo, porque não querem viver debaixo da obediência, porque a dificuldade do ser humano é a obediência. Hoje, nós vemos isso na maior parte de todos os lugares. É filho desrespeitando pai e mãe, é aluno batendo em professor dentro de sala de aula. Desrespeito. E tem muitos que ainda dizem assim, ele está certo, aquele professor é muito chato. Eu queria ver se fosse um pai dele ou a mãe dele, que se alguém chegasse a dar um tapa, se ele ia aprovar, se ele ia falar que estava certo. E isso, irmãos, não é padrão moral de Deus. Isso não é padrão moral de Deus. Para a igreja de Cristo, isso é um absurdo, mas para lá fora, irmãos, para eles isso é certo. Você está correto, tinha que bater mesmo. Tem aquele, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente diante de si. Esse é o arrogante e orgulhoso. Eles são sábios a seus próprios olhos. Arrogância. Há poucos dias eu ouvi um cidadão dizer assim, aqui todo mundo é inteligente, mas sábio aqui é eu. TV Bandeirantes, o neto dizendo que todo mundo é inteligente, mas ele é sábio. Sabe o que é isso, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Arrogância. Só ele que é sábio, ele que disse isso. Eu estava vendo e ele disse isso. Aqui todo mundo é inteligente, eu sou sábio. E o orgulho. Aqueles que são prudentes diante de si mesmo. Negativo, isso é orgulho, irmãos. Na verdade, quando nós levamos ao conhecimento de Deus a nossa fraqueza, pode ter certeza de que Deus vai te indicar o caminho que deve andar, vai te guiar, vai te guardar, vai te proteger. Aleluia. E para ser derradeiro, irmãos, o versículo 22 e 23 diz assim, ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. É como se estivesse alguém aqui dentro desta casa, andando no seu erro, e chegar aqui presentear o pastor da igreja, trazer presente para comprar ele. A palavra do Senhor está dizendo, ai dos que justificam o ímpio por presentes. Às vezes conhecendo a vida dele, mas não, isso aqui é nosso amigo, esse é nosso irmão, sendo ele injusto, sendo ele pecador. Ai daqueles. E ao justo negam injustiça, negam justiça. Irmãos, perversão da justiça. Se chama perversão da justiça. É a pessoa dar crédito a quem não tem e a quem tem tira. Mas o Senhor Jesus, Ele não se agrada disso.
Glória a Deus, aleluia. Nós vimos aqui que é comum na sociedade exaltar o pecado. Sabe como, irmão? Chamando a depravação de força varonil. Ele é depravado, é nada, ele é jovem. Isso é depravação. De virtude autêntica e de liberdade elogiável. Ah, não, ele está certo mesmo, ele é jovem. Ó, parabéns para você. Corre deles. Corre deles. Porque Deus não se agrada da injustiça. Aleluia, glória a Deus. E ao mesmo tempo, irmão, a sociedade opõe-se à retidão, taxando de maléfica. Nós temos 2 exemplos, nós vamos ver qual. Aleluia. A perversão sexual, isto é, do homossexualismo e do lesbianismo. A sociedade, ela considera isso um modo de vida alternativo, legítimo. Ah, Deus. Não. Quero ir para aquela igreja o quê? Aqueles crentes são doidos, são loucos. São muitos religiosos, são muitos moralistas. Mas é naquele grande dia, irmãos, que quando chegar o encontro de Deus, é por isso que o Senhor disse que o pai não leva a condenação do filho, o filho não leva a condenação do pai, o irmão não leva do irmão, a mãe não leva da filha, a filha não leva da mãe. É nesse dia que o Senhor diz que cada um dará conta de si. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz que deve ter aceitação pública. Enquanto os que condenam tal conduta por observar as normas bíblicas da imoralidade sexual são chamados de intolerantes defensores de um preconceito opressor. Aqueles que defendem. Intolerante. Céu, tem nada a ver não. Se o rapaz gosta do outro, o que tem, né? Tem nada a ver. A garota, ela achou tão linda a sua colega. O que tem, né? Tem tudo a ver, né? Coisa mais linda. Ferindo o padrão moral de Deus. Porque Deus constituiu macho e fêmea. Sai fora desses, irmãos. Aleluia. Agora, os defensores de abortos. Os defensores de abortos. A sociedade os chama de pessoas sensíveis. Ah, ela é tão delicada, ela é tão sensível, né? Com afinco aos direitos da mulher. Ao passo que os defensores da vida, a mesma sociedade os chama de extremista ou fanático religioso. É muito bacana, né? O aborto, que coisa mais linda. Ah, você engravidou fora do tempo, não tem problema nenhum tirar, preserva a sua vida, mas mata a vida que Deus está dando. Esquece de o que está gerado no teu ventre. É Deus, é quem permitiu. É Ele quem está dando a vida. Aleluia. E muitas das vezes, nós vamos concordar com o mundo lá fora. Cuidado, irmão, que vocês vão ser chamados de religiosos, hein? Se falar, vocês são religiosos. Isso não tem nada a ver. Isso é para proteger a mãe. Não matam, mas roubam. Não roubam, mas matam. Acha que vai ser justificado diante de Deus. Se eu for para não matar, eu não matei, não. Eu só roubava. Negativo, irmãos. Nós temos que fugir
de pessoas que andam atentamente para tentar te derribar, para tirar você da concentração. Irmão, enquanto nós crentes, nós devemos, em todo tempo, nos manter fielmente, de todo o coração, dentro dos padrões divinos do bem e do mal, conforme nos revela a palavra escrita. Nós temos que estar fielmente de acordo com a palavra de Deus. Sendo assim, estamos justificados por Deus, porque nós não adotamos tal conhecimento do mundo, porque de lá nós viemos. Bem-aventurados são aqueles que não tiveram o prazer de passar por isso. E muitas das vezes eu fico pensando, Senhor, tem misericórdia, como eu sou capaz de trazer uma palavra para a igreja, porque eu já fui tão sujo, eu já fui tão imundo, mas glória a Deus, sou um milagre de Deus e creio que todos que estão aqui são um milagre de Deus. Por isso vocês estão aqui, porque vocês realmente não querem andar contra a palavra de Deus. Essa é uma verdade, irmãos. Aleluia. Nós vimos aqui que o livro de Isaías, ele contém a doutrina da justa retribuição pelo pecado, a rejeição dos ensinos do Senhor e o desprezo à sua palavra por alguém trará como resultado sobre tal pessoa o juízo que esse pecar eles vão arrecadar. É o Senhor que está dizendo, tudo aquilo que nós plantar, nós colhemos. Não tem como nós plantar amor e colher ódio, não tem como. Se você planta amor, você vai colher amor. Então, esta palavra que eu acabei de dizer é para aqueles que rejeitaram a lei do Senhor. É só para aqueles que rejeitam, mas para os que estão aqui, dentro deste templo, ouvindo esta palavra, eu tenho certeza que vocês estão deixando esta semente plantada para que ela germine em nossos corações e adoramos e glorificamos a Deus todos os momentos de nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás, ele blama como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não dorme. Até em sonhos ele te perturba. Ele não dorme, porque na verdade a função dele é matar, roubar e destruir. Mas glória a Deus, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é nele que nós esperamos. Que Deus abençoe a igreja. Que nós possamos, irmãos, dar continuidade a essa obra, às vezes, com o nosso caminhar por esta cidade, por onde quer que nós passamos, para que o homem vê a diferença do ímpio e do justo, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, porque a palavra do Senhor diz que nós somos como a menina dos seus olhos. E pode ter certeza que Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, crianças, todos que estão aqui, é de Deus. E em nome de Jesus, vamos ter o comportamento como um tal de um cristão, daqueles que realmente querem entrar no reino dos céus. Deus abençoe os irmãos.